O Senado encerra mais um biênio de trabalho com dezenas de projetos aprovados nas áreas de saúde, educação, economia, transportes, agricultura, energia, meio ambiente e direitos humanos, entre outros. Coube ao senador Eunício Oliveira, do MDB do Ceará, presidir a casa nesses 2 últimos anos. Ele é o nosso convidado para fazer um balanço do trabalho da presidência, tanto na área legislativa quanto na administrativa. Presidente, obrigado pela presença no estúdio. Eu que agradeço. Primeiro, ao iniciar essa nossa conversa, eu queria desejar a todos um feliz ano novo, com muito sucesso e muita paz. Que 2019 seja bom para todos, né? Todos nós, para o Brasil, inclusive. Presidente, esses 2 últimos anos foram anos de uma certa radicalização política no Brasil, mas isso não contaminou o trabalho do Senado. O Senado produziu muito, como a gente vai conversar aqui no programa. A que o senhor atribui isso? Bom, primeiro eu quero deixar bem claro que durante todo esse período em que nós estivemos à frente do Poder Legislativo brasileiro, do Senado, do Congresso Nacional, nós, quando sentamos naquela cadeira, tomamos uma decisão pessoal do ponto de vista de dizer que ali não estava sentado um membro de um partido político que tem só uma única filiação há mais de 45 anos, mas alguém que tinha a convicção democrática de que era preciso harmonizar os poderes, era preciso definir a independência de cada um deles, mas era preciso valorizar a todos que compõem essa casa, desde o mais simples, desde o que serve o cafezinho, que faz parte da limpeza, ajuda na segurança, os que são efetivos, os que são terceirizados, os que nos assessoram diretamente, para fazermos uma convergência de interesses, não do ponto de vista pessoal, de um resultado individualista, mas do ponto de vista global, do ponto de vista de que todos fizeram parte para que a gente ultrapassasse essa barreira, que era uma barreira dramática, como você disse. Nós íamos de um impeachment, nós tínhamos uma crise econômica profunda e, por esse motivo, era preciso a gente fazer exatamente esse entendimento, a busca do entendimento, mesmo na divergência, mesmo com ainda muitas arestas, era necessário que alguém que naquela cadeira estivesse sentado, no caso era eu, tivesse a consciência de que nós precisávamos respeitar os poderes, os 3 poderes da República, na independência de cada um, mas a harmonia dos 3 era extremamente importante para que a gente pudesse também harmonizar as divergências existentes dentro do plenário do Senado. E, graças a Deus, chegamos agora a esse final com uma verdadeira convergência, mas sempre dentro do processo democrático de respeitar o mandato de cada senador, fosse de um partido que tivesse apenas um senador, fosse do meu, que era o maior partido, sempre todos foram tratados durante esse tempo iguais. E tanto o Senado se sente respeitado, como esse Poder Legislativo se sente respeitado pelos 2 outros poderes, que é o Poder Judiciário e o Poder Executivo, e também uma relação de muito respeito com o Ministério Público e, obviamente, com a população brasileira que nos colocou aqui. Esse trabalho legislativo resultou na aprovação de 700 projetos em 2017 e 2018, mesmo em anos difíceis, como o ano que está se encerrando agora, foi um ano com Copa do Mundo e eleições. Essa produção legislativa é resultado da participação dos senadores mais ativa nesse processo? O senhor convidou eles para isso, né? Bom, eu fiz uma gestão, no meu entendimento, participativa. Todas as terças-feiras nós nos reuníamos, eu e todos os líderes partidários e até senadores que não faziam parte de lideranças. Para quê? Para que a gente fizesse ali um debate prévio daquilo que a gente levaria para o plenário, sabendo o que era consenso e sabendo o que era dissenso para, no final, encontrarmos o caminho. Você fala de 700 proposições aprovadas no ano que teve Copa do Mundo, num ano que veio logo, num momento em que veio logo depois do impeachment, assumi depois do impeachment. Então, todas essas questões, nós deixamos elas fora
para não interferir no trabalho, né, legislativo de defesa dos interesses da sociedade brasileira. Então, você fala de 700 proposituras aprovadas no plenário. No plenário. Mas nós tivemos muitas proposituras aprovadas terminativamente nas comissões técnicas, que também foram divididas e valorizadas com a participação de todos os senadores, de todos os partidos políticos e até dos que não tinham filiação partidária aqui dentro dessa casa. Então, essa busca de convergência permitiu que a gente aprovasse 700, exatamente 700, um número fechado, são 700 no plenário. Eu não tenho aqui o número exato nas comissões, mas vários e vários projetos foram aprovados terminativamente nas comissões e também os projetos que foram debatidos, discutidos e que não foram aprovados pelo plenário do Senado. O Senado e o Congresso não apenas aprovam matérias. O plenário do Senado e do Congresso e da Câmara dos Deputados, os plenários, eles debatem matérias, rejeitam matérias, alteram determinadas matérias, emendam matérias. Então, é o poder legislativo, né, que fabrica, que modifica, que constrói as leis gerais do país. E no caso do Senado ainda tem a atribuição de votar, a responsabilidade de votar autoridades importantes, né? O Senado tem, além, quer dizer, o poder, né, é bicameral, Câmara e Senado. Mas o Senado tem atribuições próprias, né? Quando os constituintes fizeram o balanço, o equilíbrio, entregaram para a Câmara dos Deputados, para o presidente da Câmara dos Deputados, a hierarquia, né, na sucessão presidencial. Primeiro é o presidente, segundo é o vice, terceiro na hierarquia da sucessão presidencial é o presidente da Câmara dos Deputados. O presidente do Senado é o quarto. Já quando se trata do Congresso, né, o presidente da Câmara sequer é membro da mesa do Congresso. E algumas, né, atribuições específicas, ou muitas atribuições específicas, são do Senado exclusivo, né, como é o caso de sabatina e aprovação ou rejeição de ministros dos tribunais superiores, inclusive da Suprema Corte e dos conselhos do Ministério Público e do Conselho de Justiça. O Procurador-Geral da República é sabatinado e aprovado só pelo Senado também. E, além disso, o Senado tem embaixadores, tem autoridades de agências, membros de agências que são específicos do Senado. Assim como empréstimos internacionais, também é a atividade específica do Senado da República, aprovar ou rejeitar empréstimo. Além disso, no Congresso, né, quando se junta Senado e Câmara, quem preside o Congresso é o presidente do poder, no caso, o presidente do Senado. Então, por isso que eu digo que há esse equilíbrio na balança no sistema bicameral entre Câmara e Senado. Aí o Senado entra o presidente do Senado para presidir o Congresso e ali vetos presidenciais serão mantidos ou derrubados pelo Congresso presidido pelo presidente do Senado. O Orçamento Geral da União passa apenas no Congresso e quem preside é o presidente do Senado. Assim como os chamados PLNs, as alterações orçamentárias, todas passam pelo crivo do Congresso. Pelo crivo do Congresso. E a Comissão Mista de Orçamento também pelo crivo do presidente do Congresso, que preside as sessões. Então, esse ano foi um ano, né, esses 2 anos foram anos, inclusive esse ano foi ano de eleições, anos atípicos, mas nós tivemos a maior produção de projetos aprovados, projetos discutidos, debatidos e arquivados alguns, porque foram rejeitados, da história política do Senado da República. Então, é o que eu digo sempre, a consciência do dever cumprido é algo que nos dá muito prazer. Dessa produção legislativa toda, em 2 anos de trabalho, o senhor teria algum projeto específico a destacar? E outra, algum assunto que o senhor gostaria que o Senado tivesse discutido e votado e que não foi possível colocar em pauta? Olha, quando eu digo que tem a consciência do dever cumprido, é porque todas as matérias que entendíamos importantes,
nós debatemos. Aqui como a microeconomia, quando o país estava com quase 14 milhões e pouco, quase 15 milhões de brasileiros desempregados. Nós entendíamos que o caminho era a microeconomia, e aqui aprovamos quase todos os projetos que tínhamos e pedimos ainda que os líderes, as comissões, apresentassem projeto nessa área de microeconomia. Depois, nós fomos para outra questão, quando todo mundo debatia apenas a reforma da Previdência, que estava na Câmara ainda, nós aqui no Senado debatíamos e aprovávamos todas as matérias referentes à questão de segurança pública. No meu entendimento, eram dois temas que mexiam muito com a população e continuam mexendo com a população brasileira, e num regime democrático principalmente, que era a questão do direito de ir e vir, que a insegurança não permitia, e o direito, né, da dignidade, né, pelo trabalho, né, pelo trabalho livre das pessoas. Então, nós corremos para esses dois temas fundamentais, que era a microeconomia, né, e a segurança pública. Na microeconomia, nós aprovamos todos os projetos, criamos condições de renegociações de dívidas, como as dívidas dos agricultores do Nordeste brasileiro, que passou por 6 anos de seca. Nós conseguimos fazer toda essa renegociação de dívida dos micros. Depois fizemos das micro e pequenas empresas. Nos preocupamos sempre aqui com os pequenos, porque os grandes, né, têm muitas condições de movimentações dentro do próprio Congresso Nacional e fora dele. Os pequenos, são poucos os defensores dos pequenos. Então, nós fomos para essa linha de defender os pequenos na microeconomia, para gerar emprego e gerar renda. Está aí o resultado: o Brasil avançou muito, de quase 15 milhões de brasileiros que não tinham trabalho. Hoje, infelizmente, ainda temos cerca de 11 milhões de brasileiros, mas geramos 4 milhões de empregos através dessas ações que fizemos. E depois um tema que me foi muito caro, e que eu, inclusive, paguei um certo preço por ele, mas estou firme, não me arrependo de ter feito, foi o tema da segurança pública, né? Nós criamos aqui, porque o Brasil tinha, né, já tinha o Sistema Único de Saúde, né, que, bem ou mal, disciplina como serão gastos os recursos, como são gastos os recursos para a saúde. Nós já tínhamos no Brasil um sistema montado para a educação, que define a participação de cada poder e disciplina também o funcionamento, mas nós não tínhamos um sistema de segurança pública. Nós não tínhamos um sistema unificado de segurança pública. E tem um exemplo no meu estado, por exemplo, veio um criminoso de São Paulo que tinha vários crimes dentro de facções e passou na Bahia, disse que tinha perdido os documentos, fez um BO numa delegacia, tirou toda a documentação nova e ficou 5 anos convivendo no meio da sociedade cearense, e depois foi descoberto que ele era um grande traficante de drogas e vivia nababescamente no meio da sociedade cearense com outra documentação. Então, havia necessidade de fazermos a integração das forças de inteligência e de segurança pública no Brasil. E nasceu aqui dentro do Congresso, mas veio por uma ideia do governador Camilo Santana, numa discussão comigo lá no estado de Ceará, que levei ao presidente Michel Temer e recebi do ministro da Defesa, Raul Jungmann, todo apoio para que a gente pudesse criar um arcabouço nessa questão do disciplinamento da segurança pública e da integração. E para que todos os brasileiros tomem conhecimento, foi daí que nasceu a ideia de se criar um ministério, não apenas da Defesa, mas o Ministério da Segurança Pública no Brasil, né, com recursos assegurados. Acabei de aprovar a última medida provisória, já depois do novo governo eleito, para que parte dos recursos das loterias, uma parte desses recursos, fosse para financiar, e vai financiar a partir do próximo ano, a segurança pública do Brasil. E o meu estado, né, aí nasceu a ideia de se fazer centros integrados de segurança pública no Brasil. E foram criados 5 centros integrados de segurança pública. E nesses 5 centros, um deles está no meu estado, o estado do Ceará. Essa integração com a justiça, essa integração com a inteligência,
com as polícias federais, rodoviárias e até polícias estaduais e outros que têm poder de polícia, essa integração hoje online permite que alguém que cometa um crime nesse momento no estado do Ceará seja seguido por todo o Brasil, por câmeras de monitoramento e seja encontrado e pague por aquilo que cometeu. Então, nós fomos para essas duas áreas e os resultados foram muito razoáveis e proveitosos. Nós estávamos falando agora há pouco, estou citando um exemplo de bem-sucedido de gestão pública no Ceará, com essa intervenção na área de segurança pública. E o senhor, como representante do Ceará e como presidente do Senado, o senhor sempre se preocupou muito na aprovação e na discussão de temas que reduzissem a desigualdade regional e que incentivasse o desenvolvimento das áreas que ainda são mais pobres no Brasil. Nesses 2 anos, o senhor também acha que o trabalho avançou bastante nesse campo? O Brasil melhorou nesse sentido? Bom, hoje a gente tem o privilégio, né? Eu fui ministro das Comunicações em 2004, 2005. Naquela época, a comunicação era ainda muito falha, nós não tínhamos Wi-Fi, nós não tínhamos no Brasil não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos formas fáceis de comunicação, e nós tínhamos aqui 40 e poucos. Em 2005, nós tínhamos 45 milhões de aparelhos fixos e 160, 170 mil aparelhos móveis, que não demorava mais do que 2 minutos, a bateria descarregava. Então, a gente avançou, né, muito nessa preocupação de que essas áreas, né, principalmente essas áreas mais simples, as camadas mais pobres da população, porque não tem sentido a política se não for para buscar desenvolvimento e minorar as desigualdades regionais, que ainda são imensas. Então, eu fui muito nessa área. E, como eu disse, a gente não pode, ninguém mente mais, os fatos são confirmados. E a gente está dizendo aqui que aprovamos, nesse período em que eu fui presidente, 700 proposições foram aprovadas. Pode ficar certo que, ao final desse programa, muita gente já conferiu exatamente aquilo que nós já estamos dizendo. Lá atrás era muito mais difícil. Então, por isso que eu estou dizendo que o que a gente fez? Nós fizemos ali a TV digital brasileira naquela época e viemos avançando na questão dos interesses dos pequenos, dos mais simples, dos mais pobres. E aí eu sou de um estado, né, um estado que tem um perfil de um bom gestor, né, demonstrado por termos das 100, nós somos um estado encravado, pobre, 6 anos de seca, do Nordeste brasileiro. Das 100 escolas públicas, 82 melhores escolas públicas estão instaladas, graças a Deus, no meu querido Ceará. Então, nós fomos buscar esse caminho de usar o prestígio não para ter um cargo no governo federal, não para termos um ministro do governo federal, mas para que a gente pudesse ter acesso a todos aqueles mecanismos que permitem que regiões diferentes do Brasil possam buscar o equilíbrio com os demais estados que são considerados estados ricos do Brasil. Então, nós fizemos, talvez não, nós estamos concluindo, e se o presidente Michel Temer quiser inaugurar até o final desse ano, uma obra que foi iniciada por um nordestino chamado Lula, né, que teve a coragem, a ousadia de iniciar aquela obra, que é a transposição do São Francisco, que eu visitava a semana passada, e o empreiteiro lá que estava fazendo a obra, acho que um espanhol, me dizia que essa é a maior obra hídrica em construção no mundo, e ela está completamente pronta. Então, nós fomos buscar, através dos fundos constitucionais, o desenvolvimento para as regiões. Nós, inclusive, nesses fundos constitucionais, nós colocamos até o chamado FIES, para que filhos de pobres pudessem ter acesso a uma faculdade através da participação desse fundo, que é um fundo de desenvolvimento. E eu tive o privilégio de poder, tenho o privilégio de poder dizer que nesse período em que fiquei aqui na presidência, não vou falar só dos últimos 20 meses, 23 meses, não vou falar nem do passado, de 20 anos de mandato, como deputado federal e como senador
líder do MDB aqui no Senado e na Câmara, presidente das comissões de Ciência e Tecnologia, e aqui presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Eu não quero falar desse para trás, assim, do período lá para trás, senão eu sei que o tempo de televisão é muito rápido e muito, né, a gente tem que ser um pouco menos prolixo e um pouco mais objetivo. Mas nesses 22 meses, né, com os intervalos, nós aqui fizemos a aprovação de todos, ou rejeição de todas as pendências que tinham de vetos presidenciais, que tinha mais de 500 engavetados. Nós fizemos aqui, nós saímos aqui com a LDO aprovada e com o orçamento aprovado. Estamos saindo e concluindo esse mandato com a LDO aprovada e o orçamento final aprovado. Então, nós fizemos aqui o dever de casa, a obrigação, né, que nós tínhamos para com o povo do meu estado, né, e do Brasil. Então, eu fui para essa área de buscar sempre levar recursos para fazer o equilíbrio. Nós levamos recursos para a conclusão da transposição do São Francisco, ela está concluída, a obra está pronta. Nós levamos recursos para mobilidade urbana, no metrô de Fortaleza, só isso são quase 2 bilhões de reais. Nós alocamos recursos para a saúde pública do estado do Ceará, os hospitais regionais que tinham sido construídos não tinham recursos para o custeio, e nós alocamos esse recurso de custeio definitivo. O Hospital Regional do Jaguaribe, que era um sonho acalentado por muitos anos, já está em construção, já estamos deixando os recursos assegurados para todos os equipamentos de funcionamento daquele hospital. Nós fizemos várias adutoras, estamos concluindo, concluindo não digo, mas já num processo bastante avançado e com os recursos assegurados para o açude Lago de Fronteiras. Estou deixando os recursos para um outro açude, que é o açude importante, que é o açude de Lontras, porque tudo isso foi necessário, né, nesse momento, para que a gente pudesse dizer aqui que na história política do Brasil, ninguém, como eu digo, ninguém mente mais, as pessoas conferem rapidamente o que a gente está dizendo, nenhum parlamentar, né, levou recursos para todos os municípios do seu estado. Talvez pelas disputas políticas, não por falta de prestígio, mas pelas disputas políticas. Eu ultrapassei essas disputas políticas e aloquei recursos para todos os municípios do meu estado. Então, eu saio, como eu disse, desse mandato com a consciência do dever cumprido, de alguém que ultrapassou barreiras, ultrapassou divergências, buscou convergência, e mesmo quando não tinha convergência, na divergência eu consegui fazer com que cada município do meu estado recebesse uma obra nesses 20 meses pelas mãos desse senador. Deixei de lado essa indicação de cargos, essa disputa de poder pelo poder e fui utilizar algum prestígio que tem o presidente desse poder para alavancar os recursos para o meu estado, mas sem esquecer os outros estados brasileiros. Liberamos recursos aqui na última semana aqui para o Rio Grande do Sul, para São Paulo, para o Pará, para Santa Catarina, para estados ricos, para o Distrito Federal. Resolvemos outras questões que eram importantes de pendência, que tinham também os estados brasileiros. Eu defendo a federação, sou municipalista, né? Consegui fazer uma relação muito proveitosa com a Associação de Prefeitos do Brasil e muito proveitosa com a Associação dos Prefeitos do Ceará, ali agregando todos os 184 municípios. Eu posso dizer aqui hoje que só para a Prefeitura de Fortaleza nós alocamos mais de 500 milhões de reais para a mobilidade urbana. Para o estado do Ceará, mais quase 8 bilhões de reais, incluindo aí 27 mil moradias que nós entregamos e mais de 8 mil moradias que já estão em construção e mais algumas outras que ainda serão liberadas até o final do ano, sem falar aqui do Cinturão das Águas, sem falar aqui da revitalização e do crescimento que teve o Banco Nordeste no chamado microcrédito para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho, sinceramente, aqui sem nenhuma vaidade pessoal, pedindo desculpas pela ousadia de falar tanto sobre tantas coisas, mas dizer que nada melhor, como dizia meu pai,
do que a consciência do dever cumprido. E eu saio desse mandato com a consciência do dever cumprido com o meu Estado, com o meu país, com a relação com os demais poderes e, fundamentalmente, com a democracia brasileira. Além de político e parlamentar, o presidente do Senado também tem que ser um gerente. Ele é um administrador de uma casa que tem milhares de funcionários e um orçamento até grande. Para tornar mais eficiente esse trabalho, tanto dentro do plenário, nas comissões, como fora dele, foi importante a modernização da Secretaria-Geral da Mesa, por exemplo, né? Conseguimos alguns avanços grandes nessa área, presidente. Bom, primeiro eu comecei a fala aqui dizendo que agradecia, nesse encerramento, né, a todos que compõem essa casa. Desde os que são mais graduados aos que fazem, inclusive, a limpeza do chão dessa casa do povo brasileiro. Mas eu não podia deixar aqui de registrar, né, e agradecer a toda a minha equipe, né, do meu gabinete, a todos que fizeram comigo a presidência, a vocês, né, que deram um outro patamar, né, de discussão aqui nesse Senado, abrir as portas, como eu pedi, para que todos os senadores aqui fossem tratados igualmente, independente do partido ou da posição ideológica que tenha cada um. E a TV Senado, a Rádio Senado, o sistema de comunicação do Senado nos ajudou muito nisso. Eu sou muito grato a todos vocês. Quero deixar aqui esse registro. Não posso deixar de registrar, né, que a gestão da casa... eu tive o privilégio de ter várias mulheres, né? A minha coordenadora, minha diretora-geral de orçamento, né, é uma mulher, a nossa diretora-geral de comunicação aqui é uma mulher e a diretora-geral do Senado é uma mulher. Sem contar com milhares de outras colaboradoras que nós temos aqui e colaboradores. Então, nós fizemos um trabalho de modernização dessa casa, né? Nós modernizamos tudo, até desde esse estúdio aqui da TV, né, até a comunicação do plenário, que ainda era analógica. Veja, em 2004 para 2005, eu criei a TV Digital Brasileira. Pouca gente sabe que fomos nós que fizemos a TV Digital Brasileira e o Brasil não paga um centavo de royalties para ninguém. A TV Digital Brasileira foi desenvolvida no Brasil e ela é um dos melhores sistemas de comunicação de digital do mundo. Então, o plenário do Senado precisava compilar todos os projetos na Secretaria-Geral da Mesa, precisava ter, simultaneamente, informações tão necessárias. Então, eu contei aqui, como disse, com mulheres eficientes, né, uma diretora-geral extraordinariamente dedicada, eficiente, como é a doutora Ilana. Nós contamos aqui com o doutor Bandeira, que é um jovem dedicado a esse processo. Nós contamos aqui com o doutor Fernando e lá atrás com o doutor Cascais, na defesa desse poder, né, no Departamento Jurídico. Contamos com o doutor Danilo, que é uma figura extraordinária do ponto de vista legislativo, de informações de construção. Então, nós tivemos aqui, me perdoe, eu não quero ficar citando nomes, senão vou cometer aqui muitas injustiças, eu não quero cometer nenhuma injustiça, mas eu nunca vi tanta eficiência. Eu já passei, já não sou mais nenhum garoto, já passei pela vida pública quando fui presidente de entidades como SES, SENAC, Federação do Comércio, já passei, né, por vida pública quando fui gestor e ministro do Ministério das Comunicações do Brasil, passei por 20 anos aqui, durante 20 anos de mandato, mas eu nunca encontrei um quadro de pessoas tão eficientes, e quero deixar isso aqui registrado com muita ênfase, tão eficiente, com tanta dedicação como encontrei aqui no Senado da República. Então, eu acho que todo esse resultado, né, que vai aparecer no futuro, eu não tenho dúvida, todo esse resultado do trabalho não foi apenas do presidente do Congresso, do Senado, Eunice Oliveira. Todo esse resultado do trabalho, né, parte deles foram todos vocês, né, que me deram a oportunidade de poder gerenciar essa posição. E na história política do Brasil, eu fui o relator da Emenda Constitucional 95. Eu sou o presidente do Congresso ainda. E vejo, no final do ano, nós tínhamos quase 40
PLNs de acréscimo de recursos para vários entes da federação. E esta casa aqui, esta casa, eu vou lembrar aqui a frase do senador Randolph, que era um senador radical de oposição aqui, quando eu se manifestava no plenário e dizia para mim: presidente, eu espero que essa frase fique na memória das pessoas, quando ele dizia com clareza que a palavra convence, mas que o exemplo arrasta. Lamentavelmente, nós não arrastamos os outros para fazer aquilo que essa casa fez, que esse poder, né, muitas vezes tão incompreendido, fez, que foi a devolução de 300 milhões de reais, enquanto os outros ministérios, entes da federação, buscavam mais recursos para complementar os seus orçamentos. Nós aqui fazendo modernização, como eu disse, do sistema de comunicação da casa, de todos os lados, convênios importantes para a criação de universidade, como a universidade com a ONU, convênios importantes, como fizemos a semana passada com o ministro-presidente Toffoli, né, e representante do Poder Executivo, criando aqui a oportunidade de termos o museu dos 3 poderes para economizar recursos públicos. Fizemos a modernização de todos os centros aqui de informações, de comunicação da sociedade com essa casa, né, do Alô Senado, da formação através do ILB, a quem também agradeço ao meu querido Helder, que fez um belíssimo trabalho ali. Veja como é difícil citar nome, você vai esquecer o nome das pessoas. Então, eu quero dizer que fazendo tudo isso, né, desde até o auditório dessa casa que foi reformado, todo o sistema de comunicação dessa casa que foi reformado, a transferência de tudo que era analógico para digital, modernizando essa casa, mas cuidando do recurso suado do contribuinte. Essa casa deu exemplo para o Brasil, devolvendo 300 milhões de reais para que pudesse ser aplicado na saúde e que pudesse ser aplicado na segurança pública e na educação dos brasileiros. Então, é muito bom quando você senta aqui e numa conversa dessa o entrevistado fala muito mais do que deve, porque tenho que informar para a população num balanço rápido, né? Espero que a comunicação da casa faça, né, um livreto mostrando, não o que o senador Eunício, o presidente Eunício fez, mas que todos nós, né, fizemos juntos para ajudar o Brasil a avançar ainda mais. Bom, em nome dos servidores da casa, eu só posso agradecer, presidente, pelas palavras elogiosas e dizer que é dever de todos nós trabalhar da melhor maneira possível para ajudar o Brasil. O senhor já fez um balanço do seu trabalho e aí a minha última pergunta é: o que o senhor projeta para o seu futuro agora, presidente? Olha, eu fiquei durante... Eu comecei a trabalhar muito novo. Naquela época podia. Eu não sou aposentado ainda, mas já cheguei aos 65. Mas não me aposentei. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Minha carteira assinada, eu saí de casa menino, né? Usando ainda calça curta, porque naquele tempo menino usava calça curta, e eu passei a ser rapazinho quando vestia a primeira calça comprida, saindo de casa para ir para Fortaleza. Com 6 meses depois, eu me tornei presidente do centro universitário, que nós morávamos ali na Nogueira Scioli com Pereira Filgueira. Então, essa caminhada, né, que foi feita, depois eu vim para a área, saí do meu primeiro emprego, tive um único emprego na vida, aos 13 anos. Aos 22, eu me tornei empresário do setor de serviço. E fiquei à frente dos negócios até 1997, final de 97, quando me afastei totalmente das empresas. Se for pelo que falta do que fazer, eu não tenho que me preocupar, porque, né, eu tenho muito o que fazer, do ponto de vista pessoal, né, do ponto de vista individual. Agora, a preocupação é do ponto de vista coletivo. Eu sou de um estado pobre, que precisa de pessoas que tenham essa visão, né, do que é desenvolver uma região e um estado brasileiro.
Mas, sinceramente, eu espero que os que venham depois de mim façam muito mais do que eu fiz. Mas não posso deixar aqui, né, de registrar isso que você coloca com muita clareza, que eu estou repetindo uma frase, né, que o passado serve para iluminar o futuro. O que eu vou fazer, eu vou me dedicar um pouco, né, tirar um pouco de férias, porque nesses 20 anos eu não tive direito a férias, vou ver qual tipo de empreendimento ou de negócio que ainda sou acionista, mas sem nenhuma participação efetiva, vou me dedicar um pouco, vou ler um pouco e vou continuar ajudando naquilo que eu puder ao meu Estado. Não se faz política. O senhor continua na vida pública. Não se faz política só com mandato eletivo, né? Eu nunca tive interrupção dos mandatos eletivos. Mas não se faz política só com mandatos eletivos. Se faz política no dia a dia, né? Se faz política convencendo pessoas, conversando com pessoas, participando de discussões que interessam ao Brasil. Então, nós vamos viver um novo momento no Brasil. Eu sou um torcedor para que o Brasil avance na geração de emprego, na questão da segurança pública, né, na formação moral cada vez melhor das pessoas, que a democracia, né, que é um regime que eu sou um democrata, sou apaixonado pelo regime democrático, que essa democracia prevaleça e que as regiões do Brasil avancem para um Brasil desenvolvido. Não uma parte do Brasil desenvolvida e outra parte atrofiada, mas eu vou continuar lutando para que essas desigualdades regionais sejam a cada dia minoradas e um dia nós tenhamos um Brasil igualitário para todas as pessoas, né? Independente do que pensam, independente de sexo, de cor, de raça, de onde origem. Nasçam, né? De onde venham, né? De onde venham ou de qual região venham ou de onde tenha nascido. Eu, sinceramente, como democrata, sou daqueles que deseja que esse Brasil dê certo. E eu vou torcer muito e naquilo que eu puder contribuir, vou contribuir. Contribuir nesse final de exercício agora do ano, abrindo o Orçamento Geral da União, segurando as chamadas pautas bombas que estavam sobre a mesa da presidência. Espero que o próximo presidente tenha a mesma consciência de que nós não podemos fazer aqui dentro política partidária, nós temos que fazer aqui dentro política com P maiúsculo e não tem outro caminho para a saída de um Brasil forte, de um Brasil democrático, de um Brasil de todos os brasileiros, que não seja pela democracia. Fora disso, fora da democracia, para mim, é uma aventura e as aventuras nunca prosseguiram ou deram certo no Brasil e nem no mundo. Então, eu quero equilíbrio, quero que o Brasil dê certo, vou torcer e vou trabalhar por isso, mesmo sem ser detentor de mandato eletivo. Continuo com ainda muita vitalidade para, naquilo que eu puder, ajudar o meu Estado, o meu querido Ceará, que eu sou eternamente grato. Quero aqui deixar um registro de gratidão a todos que acreditaram no nosso trabalho lá no meu Estado. Meus votos de um feliz ano novo, de muito sucesso, mas de muita gratidão a todos vocês, ao Brasil, aos senadores que me corrigiram muitas vezes, aos deputados, quando presidia ali a posição do Congresso Nacional. E uma coisa me emocionou muito agora, na última semana, quando eu presidi a casa. Eu estava saindo e uma senhora me procura e diz: eu sou aqui a chefe das taquígrafas, que não conheço o senhor, assim, nunca tinha conversado com o senhor, mas me permita, dizia ela, me permita que a ousadia de vir até aqui ao seu encontro para dizer que o senhor fez o dever de casa. O senhor cumpriu, como um democrata deve cumprir, o papel que lhe foi entregue nas mãos pelo povo do seu Estado e pelos seus pares aqui no Congresso Nacional. Então, isso vale, né, para quem nasceu num sítio no interior do estado do Ceará, lá num distrito que é de uma pequena cidade chamada Lavra da Mangabeira. Foi 3 vezes deputado federal,
foi líder do maior partido do Brasil, o MDB, presidiu, sem ser advogado, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça, foi líder do maior partido aqui no Senado, foi presidente, né, do Senado e do Poder Legislativo brasileiro e sentou na cadeira de presidente da República, tendo ali a oportunidade de liberar obras importantes para o Estado, como a complementação dos recursos para a transposição do São Francisco, como a complementação dos recursos para o Cinturão das Águas, como a liberação de um sonho de 100 anos do chamado açude Lago de Fronteiras, que está numa construção bastante avançada, né, de recuperação do poder aquisitivo daquelas pessoas sofridas do Nordeste brasileiro. A semana passada, já encerro, semana passada, eu estava no Ceará e fui para o aniversário de um amigo. E lá, todo mundo falando, eu ali quieto, todo mundo, né, lamentando os resultados e tal das eleições. E eu muito tranquilo em relação a isso, porque democracia é isso, você tem que respeitar o resultado das urnas, não tem resultado melhor do que o das urnas, nunca contestei resultado de urna. E uma moça, um casal de jovens, pediram para dar uma palavra. O dono da casa, que estava lá num alpendre, numa varanda grande, com mais de 600, 800 pessoas, entregou o microfone para ela. Ela pegou o microfone e começou a chorar, não conseguia falar. Olhava para mim e não falava. De repente, ela soltou a voz e disse: olha, nós somos um casal de jovens. Eu e está aqui o meu marido. Olhe para as minhas mãos. São mãos calejadas de mulher do campo. Uma moça bonita, jovem. Nós temos 28 anos. Nós passamos 4 anos das nossas vidas aflitos, porque nós queríamos melhorar de vida. Fomos ao Banco do Nordeste à época, tomamos um recurso emprestado para fazer horta, porque nós sabíamos que a Conab estava comprando os produtos da agricultura familiar para redistribuir esses produtos com crianças pobres nas escolas públicas, e ela dizia e eu tenho filhos na escola pública, então eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo, produzia, vendia para o programa da Conab, PA, e os meus filhos se alimentavam gratuitamente através do meu trabalho, mas também através desse benefício que dava o governo brasileiro. E nós ficamos, a seca acabou com tudo. Nós ficamos com uma dívida de R$106 mil. Até me emociono. Aí ela dizia assim: eu e meu marido fomos ao banco e saímos de lá chorando. Nós devíamos R$106.800. Quando começaram a chorar, o gerente do banco disse: não, mas espera aí, nós vamos enquadrar a senhora na lei Eunice Oliveira. E ela pagou a conta dela, segundo ela, com R$1.860. Então, isso me dá assim a sensação do dever cumprido, de alguém que tem a mesma origem, que passou coisa parecida nessa pele, que lutou até aqui. Cuidar dos pequenos. Para cuidar dos pequenos. E vou continuar fazendo isso. Presidente, muito obrigado. Eu que agradeço, aproveito aqui a oportunidade, perdoe a emoção de falar dessa moça, mas foi algo muito forte, né, que eu passei nesse dia. Desejar a todos um feliz ano novo, desejar ao novo governo que se instala no Brasil, ao presidente Jair Bolsonaro, sucesso. Todo mundo sabe, né, qual a minha posição, mas eu quero desejar muito sucesso, que esse Brasil avance, que gere emprego, gere renda, diminua as desigualdades regionais e dê oportunidade a todos os brasileiros viverem com dignidade pelo trabalho e pelo suor do seu rosto. Que Deus abençoe a todos nós. Obrigado, presidente. Bom, esse foi o balanço das atividades da presidência do Senado Federal. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar esse programa, acesse a página do Senado na internet, senado.leg.br/TV, ou o canal da TV Senado no YouTube. Para fazer comentários, críticas ou sugestões, ligue de graça para 0800 61 2211. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação. Presidente, muito obrigado, muito obrigado.